aflição, correndo riscos de morte 24 horas por dia, sabendo que poderiam ser mortos a qualquer momento, eles cultuavam a Deus com essa atitude. Pensando nisso, e lendo esse texto, Deus me deu um entendimento. Eu penso que esses crentes aqui, eles haviam lido no capítulo do profeta, no livro do profeta Isaías, o capítulo 40, e nós precisamos entender isso aqui, porque se nós tivermos entendimento disso aqui, já concluindo a minha palavra, quando a dificuldade bater na minha porta, eu não vou me tornar um crente frouxo e lamentador. Eu vou continuar como um soldado de cabeça erguida, servindo e adorando a Deus. Eu penso que esses irmãos, eles haviam lido por muitas vezes o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 10, que diz assim: eis que o Senhor Jeová virá. Eles estavam confiando, vai vir, vai acontecer. Glória a Deus. Como forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante dele. Opa, estamos sofrendo hoje, mas vamos receber uma recompensa. Aleluia. Ele vai trazer aquilo que ele prometeu se eu não recebi nessa terra. Quando lá eu chegar, ele me receberá de pé. Ele vai me chamar pelo meu nome, vai me dar um novo nome e vai dizer para mim: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança. Ô, glória! Eu tenho certeza, vale a pena sofrer, como diz Paulo, essa causa é justa, vai ter recompensa. Versículo 11 diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Aí quando chega no versículo 12, o profeta quebra tudo. Ele pega Deus e coloca na posição de grandeza, de soberania que Deus deve estar. Olha bem o que Isaías diz no versículo 12 do capítulo 40. Quem mediu com seu punho as águas? Ele está dizendo aqui, fazendo uma apologia à grandeza de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos pequenos, mas Deus é grande. Aleluia. Ele é grande, irmão, ele é superior a qualquer coisa, ele é Deus. Irmão. Quem mediu com seu punho as águas e tomou medida dos céus a palmo. Que tamanho de mão é essa, irmão? Que tamanho de mão é essa? A Bíblia diz que ele consegue medir com o seu palmo da sua mão todos os céus. Ele consegue com o seu punho medir, sabe, aferir a quantidade de água. Você já parou para existir? Já parou para pensar, irmãos? Quantos oceanos existem? O Índico, né? O Atlântico, o Pacífico. Irmãos, é água demais. Você já parou para pensar na quantidade de água existente nos rios? Eu já naveguei no Rio Negro, no Solimões, lá no Amazonas. Irmãos, a gente chega no Rio de Janeiro, na Praça 15, onde a minha filha mais velha, Priscila, nasceu. Você vê o shopping Plaza lá do outro lado, em Niterói. O Amazonas tem trecho que nem de binóculo você avista do outro lado. É água demais da conta. Rio Negro, Solimões, o Tapajós, aquele imenso que tem na Índia, o Ganges, que é adorado lá. Aquele grande que tem no Egito, o Nilo. Você já parou para analisar, para refletir a quantidade de águas existentes na terra? Só que a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, quem mediu com seu punho as águas e tomou medida dos céus a palmo e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e outeiros em balança. Que balança é essa, irmãos? Eu tive a oportunidade de subir o Pico da Neblina. Do outro lado a gente vê o território venezuelano, lá na parte mais alta do Pico da Neblina, fazendo operação militar lá dentro do Amazonas. Irmãos, isso é coisa demais. Aí a Bíblia diz que a balança de Deus mede todos os montes e outeiros. O que Isaías está dizendo aqui é o seguinte: Deus é tão grande que não existe dificuldades para Ele, não existe barreiras intransponíveis, não existe uma palavra profética de maldição que foi proferida
acontecendo, independente daquilo que possa vir cair sobre você, e eu não estou aqui lançando que mal nenhum aconteça sobre você, mas se vier, se porte como um soldado valente, não como um soldado frouxo, que em meio ao fervor da batalha vira as costas, sai correndo e deixa os companheiros. Eu penso que esses crentes aqui haviam lido o capítulo 38 lá no livro de Jó, e eu quero ler com vocês aqui, eu quero concluir. Deus palestrando com Jó. Veja o que está escrito, Jó capítulo 38. Diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, Jó fazendo alguns comentários, Jó estabelecendo alguns questionamentos, Jó interrogando Deus acerca de algumas coisas. Nós não precisamos interrogar a Deus, Ele não erra. Deus não comete equívocos, eu posso cometer, o pastor da igreja pode cometer, os obreiros todos podem cometer, mas Deus não. Mas Jó estava questionando, me faz lembrar o Espírito do Senhor de Abacuque, o equívoco que Abacuque comete quando ele começa a escrever o seu livro, chega a ponto de ele dizer, porventura tu és tão puro, ó Deus, que tu não podes ver o mal que recai sobre nós? Me parece muito com os questionamentos de Jó. Aí no capítulo 38 diz Deus, depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus falando com Jó, agora Jó, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Deus tratando com ele, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, como Deus interpela comigo. Deus sabe tratar. Ô Jó, quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alvas, juntas, alegremente cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou, e saiu de sua madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envenedouro? Jó, quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e lhe disse, até aqui virás, e não mais adiante. O que significa isso aqui? Deus está dizendo para Jó, Ele estabeleceu um limite para todas as coisas. Ele estabeleceu ao mar e disse, tu virás até aqui, daqui tu não podes passar. E se porventura eu permitir ordenar, tu vai mais adiante. Quando Deus diz isso aqui para Jó, eu penso que aqueles irmãos lá haviam lido essa expressão aqui de Deus tratando com Jó, eu penso que eles chegaram ao entendimento. O nosso sofrimento tem limite, está estabelecido dia e hora. É só até onde Deus estabeleceu. Aleluia. Com certeza, irmão. Oh, glória. Irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Nada na minha vida, nada na sua vida extrapola os limites que Deus estabeleceu. Que toda a dor e aflição e sofrimento que você possa passar e viver, você possa ter convicção como os crentes de Atos dos Apóstolos capítulo 2 e ter entendimento. O Deus que você serve é maior do que tudo isso. E você ter entendimento que no mundo espiritual Deus estabeleceu um limite. Ah, pastor, falar de provação é fácil. Não, senhor. Não, mas hoje